Esse vídeo é para mostrar mais alguns livros da minha estante de filosofia. E aí eu começo mostrando as minhas duas traduções e edições do Confúcio, porque eu não considero o Confúcio, pelo que eu conheço, pelo que eu li, uma religião. Eu não encontro aquela ideia de transcendência, né, de um ser criador de todas as coisas dentro do confucionismo, de tudo que eu já li, de tudo que eu já andei estudando, que essa edição, por exemplo, aqui minha mais antiga, eu já li, eu já fiz anotações nas margens, eu já marquei algumas coisas e eu não encontrei isso. Então eu considero o confucionismo muito mais uma filosofia do que uma religião. E essa outra edição aqui, que guarda diferenças com essa, embora em princípio seja a tradução da mesma obra, os Analectos, mas talvez porque é uma língua tão diferente, né? Aqui se trata do chinês, né? E textos muito antigos. Quando você compara, como eu já tive comparando, embora eu ainda não tenha lido essa com cuidado, você percebe que tem bastante diferença, inclusive na arrumação dos textos. E eu gosto muito do confucionismo. Ele se preocupa muito com estabelecer algumas regras básicas de bem viver, com a ideia de como deve se conduzir o governador, né, o imperador, aquele que o governa mesmo o povo, né? Tem também aquela ideia que é uma ideia muito do pensamento oriental, apesar de toda a influência do Ocidente. Eu não sei se ainda prevalece, mas é muito comum dentro do pensamento oriental e está dentro do confucionismo, que é aquele respeito pelas pessoas mais velhas, né? E o fato do Confúcio se preocupar com que haja uma igualdade, né? Uma coerência entre aquilo que você diz e aquilo que você faz. Que não haja hipocrisia. A gente encontra isso bem no pensamento do Confúcio. E aí tem esses dois livros básicos aqui, de filosofia. Um é esse aqui, Ensinamentos Básicos dos Grandes Filósofos, do Frost Jr., onde ele arrola em cada capítulo, no título de cada capítulo, assuntos que são muito comuns dentro da filosofia, são preocupações e temas filosóficos, natureza do universo, lugar do homem no universo, o que é o bem e o que é o mal, natureza de Deus, a alma e a imortalidade, o homem e o estado, espírito e matéria, etc. E em cada capítulo ele vai colocando em resumo, dentro daquele assunto, aqui no caso, o que é o bem e o que é o mal, ele bota resumidamente como vários filósofos se posicionam sobre o assunto do capítulo, né? Esse aqui que tem a ver com a ética, ele diz o que o Heráclito, o que o Demócrito, o que Aristóteles, o que o Hobbes, o que o Spinoza, o Spencer e outros pensadores diziam, né? Qual era o pensamento deles a propósito do que é o bem e do que é o mal, a questão da ética, né? Nesse outro aqui, A Filosofia através dos Textos, é um livro até bastante didático, do Alexandre Caballero, que ele reúne vários filósofos, ele seleciona uns cerca de 30 a 35 filósofos, desde o Heráclito, que é um dos pré-socráticos, até o Sartre, do existencialismo francês do século XX. E aí ele coloca, cada um dos filósofos faz um resumo da vida, das obras principais, aqui no caso é Platão, e transcreve alguns trechinhos da obra do próprio autor, para a gente não ter só aquele resumo que o Cabaleiro está fazendo do pensamento do autor. Você vai ter um trecho, um fragmento, ou mais de um fragmento, demonstrando qual é o estilo daquele filósofo e mais claramente como você está no texto dele, aquilo que ele pensa. Depois tem esse aqui, que é o melhor livro que eu tenho, e eu não conheço nenhum melhor. Não é só porque eu tenho, não, porque eu tenho um outro desse assunto que não é tão bom. Os filósofos pré-socráticos, de dois professores ingleses, o Kirk e o Haven, da Universidade de Cambridge. Esse livro é originalmente de 1966 e essa tradução não é brasileira, é uma tradução portuguesa. E é uma obra exaustiva sobre os filósofos pré-socráticos. Inclusive, o primeiro capítulo dele não é direto nos filósofos pré-socráticos, é algo anterior. Os precursores da cosmogonia filosófica, antes ainda dos filósofos pré-socráticos, antes do Tales de Mileto, do Anaxágoras de Clesômenes, do Anaxímenes e todos aqueles outros filósofos que são antes de Sócrates. E aí, ele pega
capítulo por capítulo, cada um desses filósofos. É uma obra exaustiva mesmo, muito detalhada, em que você tem, além dos trechos, dos fragmentos que a gente tem, né, que chegaram até nós, desses filósofos muito antigos, e muitos deles chegaram através de filósofos posteriores, como Diógenes Laércio, como o Aristóteles mesmo. Em alguns casos você tem as notas de pé de página e o trecho até no grego original. E por último, tem esse livrinho aqui do Jean-Joël Dureau sobre Epiteto e a sabedoria estoica. O estoicismo já é posterior a Sócrates, Platão, Aristóteles, mas eu quero mostrar Sócrates, Platão, Aristóteles em outro vídeo. E aí esse aqui faz um estudo sobre o Epiteto, que é um dos filósofos do estoicismo. E existem obras do Epiteto traduzidas para o português, mas eu ainda não achei, que eu acho que já estão esgotadas e só num bom sebo para encontrar. E esse aqui foi o único que eu encontrei em livraria, que é uma versão modernizada, feita por uma estudiosa do Epiteto norte-americana, Sharon Lebel, A Arte de Viver. E eu gosto muito desse livro, marquei várias coisas, mas eu olho assim com uma certa reserva, porque eu acho que isso de você tentar modernizar os filósofos, né, modernizar o texto, né, colocar na linguagem de hoje, acaba frequentemente, me parece, corre um risco muito grande, pelo menos, de você acabar deturpando, deformando o pensamento do filósofo. Então eu ainda quero ler uma tradução do texto mesmo, do texto original do Epiteto. Ou eu não sei se é dele ou se são anotações dos discípulos dele, uma coisa assim, que eu não tenho certeza se o Epiteto chegou a escrever. Mas esse aqui é a partir, né? A proposta é ser a partir de uma obra do Epiteto, só que, segundo a Sharon Lebel, é uma versão modernizada. Eu gosto muito desse livro, mas eu ainda quero achar uma tradução direta do texto que não tem essa preocupação de modernizar a linguagem do Epiteto. E aí a gente vê mais nos próximos.